Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que vamos conversar hoje, nosso título, é uma pergunta. E tem, então, vem nos perguntar, qual é a nossa proposta? Esse é o nosso tema desta tarde. E vamos começar com um texto, com uma história que tirando do site do Momento Espírita, que fala sobre as conquistas individuais. Nos diz o seguinte: eu não consigo, por mais que tente, para mim é impossível. Essas são frases que podemos ouvir vez ou outra e que, em essência, não traduzem a verdade. Não há obstáculos intransponíveis ou insuperáveis ao ser humano, que verdadeiramente anseia por vencê-los. Recordemos de Mabel Hubbard, que aos 4 anos de idade teve um violento ataque de escarlatina e se tornou apática e calada. Alguns dias depois, a criança reclamou: por que os pássaros não cantam? Por que vocês não falam comigo? As perguntas cortaram o coração dos pais, que só então perceberam que a enfermidade deixara sua filha completamente surda. Mas ela tinha uma vantagem sobre as demais crianças que nasciam surdas: ela sabia falar. Como preservar isso era o grande desafio dos seus pais. O diretor de uma escola para cegos em Boston lhes disse que eles poderiam preservar a fala da filha, desde que a obrigassem a falar sempre e jamais aceitassem gestos. Que eles a ensinassem pela vibração, fizessem-na sentir a garganta, o ronronar do gato, o piano e ler o movimento dos lábios. Assim foi, embora fosse doloroso por vezes não dar à criança o leite que apontava insistentemente. Não, até ela pedir: quero leite. Ou então fingir que não estavam vendo seus gestos desesperados para ir passear, até que ela falasse: quero ir passear, quero sair. 4 anos depois, Mabel estava adaptada em todos os aspectos da vida normal. A professora que ensinava suas outras irmãs, a ela também o fez. Ela aprendeu a ler, escrever e soletrar. A outra batalha que seus pais precisaram superar foi o próprio legislativo estadual. Naquela época, as crianças surdas, ao atingirem 10 anos de idade, eram simplesmente despachadas para asilos no estado vizinho. E o pai, advogado, começou a lutar para que se elaborassem leis para a criação de escolas para surdos. A própria Mabel foi levada à frente a uma comissão a fim de provar que as crianças surdas tinham capacidade de aprendizado. Um dos funcionários afirmou que a recuperação da fala da criança surda custava mais do que compensaria ouvi-la falar. Além do que, concluía, mesmo que o surdo dissesse algumas palavras, por maior que fosse o êxito atingido nas articulações das palavras, a sua inteligência continuava em trevas, dizia o funcionário. Mabel derrubou as afirmativas, demonstrando seus conhecimentos de história, geografia, matemática, respondendo às questões que lhe foram formuladas e lendo de forma fluente. Nada intimidou ninguém. Ela fora criada numa família com muitos parentes. Estava acostumada a viver em meio a muita gente. Ao lhe perguntar se era surda, ela olhou para sua professora, intrigada, e indagou: senhorita, o que é uma criança surda? Até então, ela não percebera que era diferente. Essa criança se tornou, mais tarde, a esposa de um homem que, desde a sua meninice, vivia às voltas com o som, Alexandre Graham Bell. Tornou-se uma pessoa excepcional. Era alegre, espirituosa, imensamente cativante. Durante quase 50 anos, ela amparou e inspirou seu brilhante e excêntrico marido, o inventor do telefone. E nós temos a capacidade de sobrepor as nossas adversidades e as nossas limitações muito mais do que podemos imaginar. E este exemplo nós temos em muitos momentos da nossa vida. Pessoas que nós conhecemos e que percebemos o quanto que ela tem determinação e vontade de fazer alguma coisa e consegue, por mais que os outros todos digam que ela não vai conseguir, e que nós mesmos às vezes achamos que ela
RBS, do jornal da RBS, teve um programa durante aquela semana com o título de Tente Outra Vez. Eu assisti duas vezes, 2 dias, e que mostrava exemplos de pessoas que haviam superado os seus obstáculos, as suas limitações. Tive a oportunidade de assistir um rapaz aqui de Balneário Camboriú, obeso, muito gordo, e que havia conseguido perder, não vou dizer para vocês agora a quantidade de peso porque eu esqueci, mas uma quantidade enorme de peso, só com reeducação alimentar e atividade física. Não precisou fazer a cirurgia, só com a sua vontade ele conseguiu chegar no seu objetivo. E diga-se mais, o rapaz dizia que o pai é dono de uma churrascaria em Balneário Camboriú. E ele conseguiu, porque ele se determinou e conseguiu o seu resultado. E nós, às vezes, uns 2, 3 quilos achamos tão difícil de perder, né? Teve um outro caso também, neste programa, de um senhor, 60 e poucos anos, mestre de obras, e devido ao alcoolismo, estava jogado às ruas. Não tinha familiares, não tinha ninguém, estava inclusive com bastante problemas físicos de saúde pela vida que vinha levando. Foi recolhido também de Balneário Camboriú, foi recolhido e levado a um espaço onde atende pessoas que precisam deste tratamento. E ele está lá, com mais de 60 anos, tentando largar o vício do alcoolismo. E ele nos mostrando que nós somos capazes sim. Se essas pessoas conseguem, nós também conseguimos. E o evangelho lido pela nossa amiga, ela disse: bate e a porta se abrirá. Procura e acharás. Quer dizer, Jesus dizendo, faça a sua parte, que nós o ajudaremos. Mas nós não faremos por você. Você tem que fazer a sua parte. Então, no início do ano, é bem comum a gente se propor a mudanças, se propor atitudes diferentes, desejamos aos outros paz, felicidade, harmonia, porque realmente queremos que os outros sejam felizes, e nós também. Porque, na verdade, fomos criados para a felicidade. Fomos criados para a perfeição relativa, para termos essa tranquilidade, essa paz, esse equilíbrio, estamos sempre a procura. Porque, na verdade, o que comanda o corpo é o espírito imortal, o espírito eterno. É este que mostra as nossas ansiedades. Então, ele é que diz o que devemos fazer, o que não podemos fazer. E quando estamos aflitos é que o nosso caminho não está bem equilibrado, bem organizado. E aí nos colocamos, o que vamos fazer? Queremos mudança, queremos ser felizes, queremos atingir alguns objetivos, mas como fazer? Qual é a nossa proposta perante a vida? Qual é a nossa proposta de estarmos aqui, que a doutrina espírita nos coloca muito claramente, numa outra oportunidade reencarnatória? Qual é a minha proposta perante esta oportunidade da reencarnação? O que quero fazer aqui, neste país, nesta cidade, neste meu momento? Quais são as minhas conquistas espirituais que preciso atingir aqui, nesta estada aqui na Terra? Nos parece fácil muitas vezes dizer, preciso mudar, o caminho é a mudança, não existe outra saída, preciso mudar, preciso me modificar. E no começo nos parece bastante fácil, então eu vou mudar meu estilo de vida, vou mudar as minhas condutas, vou substituir os meus vícios por virtudes. No início nos parece muito fácil essa mudança, mas sabemos que não ocorre bem assim. Mas, infelizmente, não existe outra saída. E a doutrina espírita é bem clara quando nos propõe a reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É a nossa mudança hoje. E reforma, mudança, dá trabalho, dá incômodo, dá confusão, mas ela é necessária para que o resultado depois seja harmonioso e feliz. Nós mesmos aqui na casa podemos colocar um exemplo material. Nossa casa aqui, ela sofreu mudanças físicas. Houve a necessidade de mudar algumas coisas. Houve confusão, houve bagunça, houve sujeira. A casa precisou ficar fechada alguns dias, porque não havia mais condições para que a reforma fosse mais rápida. Mas o resultado foi excelente. Era necessário. Então,
resolve fazer alguma mudança na nossa casa, é uma bagunça enorme no começo, mas depois o resultado é muito bom. E a nossa reforma interior não foge desse objetivo, dessa ideia. Ela dá muito trabalho. Mas o depois é muito mais fácil. Porque aquilo para nós que hoje é trabalhoso, amanhã vai facilitar a nossa vida. Porque, por exemplo, às vezes temos um sonho, um objetivo profissional, por exemplo, mas nos parece muito difícil, precisamos nos esforçar muito e muitas vezes, preguiçosos que somos, nós abandonamos o nosso sonho por algo mais fácil, porque no momento nos parece mais adequado e mais tranquilo, menos sofrido, menos trabalhoso, e optamos por essa segunda opção. Mais tarde, daqui a alguns anos, quando então vamos estar trabalhando naquela função pela qual não era o nosso sonho, nós somos pessoas infelizes, nós somos pessoas intranquilas, desequilibradas, não gostamos daquilo que fazemos. A segunda-feira é um tormento, porque precisamos trabalhar. A semana não passa nunca, porque não gostamos daquilo que vamos fazer. Sexta-feira é o melhor dia, porque já vem o final de semana. E é muito triste para nós, espiritualmente falando, a nossa missão profissional, que faz parte da nossa caminhada evolutiva, ser uma coisa penosa, difícil, ruim. Mas por quê? No passado, em alguns anos atrás, nós achamos mais fácil, naquele momento, optar pela segunda opção. Era mais tranquilo e mais fácil. Mas o futuro vai nos apresentar mais difícil. Então, toda reforma, toda mudança, o começo é complicado e é difícil, mas o resultado final é muito mais tranquilo e harmonioso. E Paulo de Tarso é o nosso grande exemplo do Evangelho, da mudança da reforma íntima. Porque ele começou a sua reforma numa existência e ele conseguiu concluir toda a sua reforma íntima naquela existência. E ele ainda nos mostra pelo seu exemplo o quanto que é complicado, que é difícil e que para ele não foi fácil, não. Porque quando nós olhamos, estudamos estes grandes espíritos, nos parece, mas ele consegue porque ele é superior. Mas ele teve as mesmas dificuldades que nós. E Paulo de Tarso dizia o quanto que era difícil. Houve uma ocasião em que ele já havia abandonado tudo. Seus parentes não queriam saber dele, porque ele largou tudo aquilo que ele acreditava por uma nova linha de pensamento que ele percebeu que era verdadeira. Quando ele mudou todo o seu estilo de vida, ele se esforçou ao máximo, ele fez tudo o que ele pôde, mas ele estava vendo o quanto que era difícil e ele dizia, o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele mostrando o quanto que é difícil nós domarmos as nossas inclinações difíceis. Como que é difícil tirar o homem velho e colocar o homem novo em ação. Como é complicado no começo, mas que é necessário. A persistência, os objetivos, a definição, a vontade firme para conseguir o seu propósito. Tanto é que ele nos mostra durante a sua caminhada de grandes lutas que sabemos que Paulo de Tarso teve. Ele no final ele disse, hoje já não sou mais eu que está em mim, mas é Cristo que fala em mim. Ele mostrando que depois de tanto esforço, ele conseguiu. E ele conseguiu a vitória espiritual, que é a vitória que todos nós estamos à procura. E que é real, e que é possível, mas nos exige bastante esforço. Existe um livro chamado Educação da Vontade. O autor é Gerson Tavares. Ele diz o seguinte, que a gente até quer mudar, e que a gente diz muitas vezes que a gente tem a força de vontade para mudar. Mas essa nossa força, ela não é direcionada, ela não é disciplinada, ela não é organizada. Então nós acabamos nos perdendo no caminho. Porque a força como uma energia, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser focada, ela precisa ser organizada. E nós acabamos então desperdiçando a nossa energia da vontade
e nos perdemos pelo caminho e acabamos desistindo dos nossos objetivos. E ele então nos faz uma proposta. Ele nos dá o exemplo de uma montanha física. Que ele diz assim: se alguém quer escalar uma montanha física, ele não vai chegar lá simplesmente subindo na montanha e escalando, sem a conhecê-la primeiro. É necessário primeiro ele conhecer a montanha física, porque aí ele vai ver qual é a parte mais fácil para começar o seu empreendimento, aonde ele vai ter mais dificuldades, aonde ele precisa se cuidar mais. Enfim, ele precisa primeiro conhecer bem para depois começar a sua caminhada. Aí o resultado vai ser melhor. Ele pode até ter sucesso e chegar ao pico da montanha, que é o seu objetivo. Este é o primeiro passo para a escalada de uma montanha física. Mas ele diz que tem também o segundo passo. Nós não podemos escalar uma montanha física com qualquer roupa. Precisamos ter roupas adequadas e calçados adequados para conseguirmos chegar até o final daquilo que queremos. Então precisamos adquirir roupas e equipamentos adequados para a escalada da montanha. Mas existe ainda uma terceira coisa que temos que nos preocupar. Além de conhecer a montanha, de roupas, precisamos ter resistência física para conseguirmos levar até o final o objetivo de chegar lá no topo da montanha. Feito isso, nós teremos muito mais chance de conseguir o resultado que queremos do que não conseguirmos. Porque tivemos um objetivo direcionado, focado, organizado, disciplinado. E ele traduz isso então para a nossa reforma íntima, para a nossa montanha interior, para a nossa mudança interior. E ele então nos coloca: primeiro passo, a montanha física precisamos conhecer, nós precisamos conhecer a nossa montanha interior, conhecermos a nós mesmos. Precisamos nos conhecer. Aí nós podemos dizer assim: ai, Loreni, mas eu me conheço. Nós não nos conhecemos de verdade muitas vezes. Nós conhecemos algumas coisas sobre nós. E mesmo assim, nós somos tão espertos que nós camuflamos. Porque muitas vezes nos colocamos tanto, nós temos tão forte dentro de nós o orgulho, mas nós achamos que não é orgulho. O outro é orgulhoso, mas eu não. Eu é amor próprio, eu preciso me defender. Na verdade não é. Eu orgulho falando bem alto que eu sou muito importante. Então nós não nos conhecemos de verdade. E para haver a mudança, essa reforma íntima, essa nossa mudança interior, eu preciso saber quais são os meus vícios, quais são as minhas virtudes. O que é mais fácil eu combater primeiro? O que é mais difícil? Qual é a minha dificuldade maior? Qual é o caminho que eu preciso seguir para conseguir um resultado melhor? E aí o livro dos Espíritos já nos falava sobre isso. Quando na questão 919, Kardec já perguntava, naquela ocasião da codificação da doutrina, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos amigos dizem: conhece-te a ti mesmo. E aí ele nos conta, Santo Agostinho nos fala que foi ele que respondeu essa pergunta. Ele diz que quando ele estava na Terra encarnado, ele todos os dias ele fazia um balanço da vida dele. Ele não deixava uma semana para fazer, um mês, um ano, como a gente faz, né? No início do ano a gente faz um balanço da nossa vida, daquele ano que passou, e nos propomos as coisas diferentes para o próximo ano que vem. Ele fazia isso todos os dias, porque aí é mais fácil todos os dias você verificar o que você fez. O que fez de bem? O que fez de mal? O que poderia fazer diferente? O que poderia fazer melhor? Para que no outro dia você procurasse se esforçar e acertar mais e errar menos. Ele dizia que ele fazia um balanço como se fosse um comerciante, as suas perdas e os seus lucros. E assim cada dia ele ia procurando fazer melhor. E ele nos propõe isso no nosso conhecimento. Então este é o primeiro passo da nossa reforma íntima. Nos conhecer. Conhecer a nossa montanha interior.
adequados. Aqui, na nossa parte interior, no nosso espírito, não precisamos de roupa diferente, nem calçado diferente, mas nós precisamos sim ir a algum local onde possamos pegar energias. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não podemos nos afastar do Pai. É necessário estarmos sempre em contato com o Pai e procurarmos um tempo religioso, sim. Algumas pessoas dizem assim, mas eu rezo em casa. Ótimo, deve rezar mesmo, é muito bom. Mas nós precisamos nos propor, pelo menos uma vez por semana, ir a um local que é diferente. Ele é todo preparado, ele é todo harmonizado, ele é diferente da nossa casa. Aqui é um local preparado para que possamos conversar só assuntos do nosso espírito, da nossa evolução, da nossa melhora, de Deus, de Jesus, dos bons ensinamentos. Na nossa casa nem sempre é assim. Então nós precisamos procurar um templo religioso, um local onde nos sentimos bem e frequentar uma vez por semana, para que tenhamos os equipamentos para o espírito, para que ele possa ter sucesso na sua empreitada. Essa é a segunda fase. E tem ainda a terceira fase, a resistência física na montanha física. Aqui nós precisamos ter a resistência espiritual. E de que forma nós vamos conseguir essa resistência espiritual? Nós vamos conseguir essa resistência espiritual ainda continuando frequentando um templo religioso e colocando a casa espírita, porque estamos aqui, nós podemos dar o exemplo da casa espírita. Aqui nós temos as palestras, em que nós vemos aqui e nós estamos escutando alguém falar sobre algum assunto relacionado ao Evangelho, ao nosso comportamento, ao nosso espírito. Enquanto estamos sentados escutando, nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas há todo um trabalho da espiritualidade ao nosso redor. Nós recebemos aqui um tratamento do qual nós precisamos. Nós não estamos vendo e muitas vezes nem sentimos. Mas aqui, logo no momento que entramos numa casa espírita, já somos recolhidos, abraçados, acalentados pela essa espiritualidade que já passou pelo que nós estamos passando na Terra e que compreende o quanto que é difícil essa nossa caminhada, o quanto que nós precisamos de ajuda. E eles, neste momento, estão nos ajudando. Então, a doutrina é essencial, ela é primordial. Porque enquanto a pessoa está falando aqui e nós estamos em sintonia com o assunto, a espiritualidade chega até nós e faz o tratamento do qual nós precisamos. Mas tem mais. Depois que acaba a doutrina, nós recebemos o passe. O passe nós recebemos as energias para nos harmonizar. Porque no dia a dia, com as nossas dificuldades, com a nossa imaturidade, nós vamos nos desarmonizando. Nós vamos perdendo as energias de que precisamos. A nossa resistência espiritual. E o passe, então, vem nos harmonizar, vem nos recolher, vem nos ajudar nessa nossa caminhada. Mas a casa espírita pode nos oferecer um pouquinho mais. A água fluidificada, aquela aguinha, um copinho que a gente recebe ali no final depois do passe. Ali está o remedinho, o tratamento que cada um de nós precisa. Tem mais. A casa oferece para vocês grupos de estudos. Aqui nós temos grupos de estudos, né? Começa em março? Dia 10 de março. Dia 10 de março. Quem tiver interesse, pode procurar o pessoal da casa. O pessoal da casa vai dizer quais são os estudos que a casa disponibiliza, os horários, e vocês podem entrar num grupo de estudos. O grupo de estudos é diferente para quem nunca participou. Aqui vocês sentam e escutam. No grupo de estudos, o grupo é menor. Então vocês podem tirar dúvidas, vocês podem conversar sobre aquele assunto tratado ali no estudo. Vocês podem interagir. É mais específico, é mais fácil para a gente compreender. Um não anula o outro, um complementa o outro. E além disso, a casa ainda oferece outros trabalhos, apometria, outros trabalhos também, que vocês vêm aqui aproveitar. E tem mais, nós podemos ainda complementar em casa, porque quanto mais resistência espiritual tivermos, melhor para nós. Mais força do
É a melhora dos melhorados. Então, quanto mais fizer, mais fácil será a minha caminhada. Nós podemos fazer em casa o evangelho no lar. O evangelho no lar. Vocês podem depois se informar, porque a gente não tem tempo para explicar o que é o evangelho no lar, as etapas certinhas, mas existem algumas etapas e nos dizem os espíritos amigos que um evangelho no lar bem feito harmoniza até o quarteirão de onde a gente mora. Protege até mesmo o quarteirão. Imagina a nossa casa. Nos protege, nos ajuda. Proteger não é retirar os nossos problemas. Proteger é nos mostrar como resolver as nossas questões, como superar as nossas limitações. O grande diferencial da doutrina espírita é esse. Ela não nos oferece milagres. Você vai na casa espírita e você vai sair sem problema. Ela nos orienta, porque quem vai resolver os seus problemas, quem vai resolver as suas atividades, quem vai conseguir o seu objetivo é cada um de nós. Então a casa nos dá sustentação, nos dá os recursos pelos quais nós precisamos para conseguir termos um resultado satisfatório. Então vejam só, segundo Gerson Tavares, nós precisamos, se nós conseguirmos cumprir essas 3 etapas, a nossa reforma íntima vai ser mais fácil. Porque nós vamos nos conhecer, sabemos quais são os vícios que nós podemos resolver agora, qual que ainda não dá, podemos deixar um pouquinho para depois. Vamos passo a passo, minuto a minuto, problema a problema. Não precisamos resolver tudo de uma vez só, porque daí não vamos conseguir. Então, o primeiro passo é nos conhecer. Segundo passo, nós precisamos ter equipamentos adequados, então precisamos frequentar o templo religioso. No nosso caso, estamos aqui na casa espírita. E precisamos ter resistência espiritual. E a casa espírita nos dá muitos recursos para essa resistência espiritual. Feito isso, fica mais fácil essa nossa caminhada evolutiva. Fica mais fácil o nosso desenvolvimento, o nosso objetivo, alcançarmos os nossos objetivos. Porque Jesus, quando esteve conosco, ele já disse: brilha, deixe vossa luz brilhar. Não foi isso que ele disse? Vós sois luzes, deixe vossa luz brilhar. Então ele nos dizendo que nós somos capazes muito mais do que podemos imaginar. Mas para isso é necessário esforço, vontade para conseguirmos o nosso objetivo. E Kardec, na ocasião, já sabia das nossas dificuldades quanto à vontade, porque nós dizemos que temos vontade, como falamos no começo, mas é uma vontade desperdiçada às vezes. É uma vontade somente dos lábios, não é uma vontade realmente interior. E aí ele pergunta na questão 909 aos Espíritos, ele diz: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Quer dizer, o homem consegue, quer uma coisa, tem uma má tendência, ele consegue pelo seu próprio esforço conseguir domar, modificar essa tendência? Ou só alguns espíritos iluminados que conseguem? E eles respondem: sim, todos conseguem. E às vezes eles complementam, olha só o que eles nos dizem, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. E eles ainda exclamam os espíritos quando eles dizem: ah, como são poucos os que se esforçam. E nós estamos nessa caminhada. Quantas vezes também nós queremos as coisas, mas quando começamos nos vêm os obstáculos, as dificuldades, e nós então achamos melhor a segunda opção. E aí temos dificuldades pela frente. Então, todas as vezes que tivermos um objetivo, tivermos uma vontade inteligente, que avalia, se organiza para o fim preterido, que estabelece critérios e métodos, nós vamos conseguir os nossos objetivos. Porque a vontade afoita, sem roteiro e consciência, ela perde a vitalidade. E Jesus já nos dizia, além de nos conduzir, que nós somos luz, ele dizia:
Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para a montanha que ela se desloque e ela obedecerá. Ele, nesse exemplo, nessa ocasião, Jesus não quis dizer que nós iríamos deslocar uma montanha física, que não tem necessidade para isso. Ele quis dizer que se nós quisermos nos modificar, se nós quisermos modificar a nossa vida, nós conseguimos. É para isso que estamos aqui. Então Deus sempre nos dá todas as oportunidades que precisamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque os espíritos amigos, eles estão ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, mas eles não podem fazer por nós. É a mesma coisa que nós, com os nossos filhos. Muitas vezes percebemos os nossos filhos arrumando uma cama e a cama não ficou bem arrumada. Nós gostaríamos de ir lá, arrumar de novo, fazer direitinho, fazer para ele todos os dias, arrumar aquela cama para ela ficar melhor, mais organizada. Mas se fizermos isso, nosso filho não vai aprender nunca a arrumar uma cama. Ele precisa, continuar a fazer. Até que um dia ele aprenda e consiga fazer da melhor forma possível. E o nosso Pai amado, que tanto nos ama, ele faz isso conosco. Ele sabe que nós vamos lá, erramos, acertamos, não conseguimos, e muitos desanimados acabam desistindo dos seus objetivos. Mas é só assim que nós vamos conseguir um dia chegarmos numa situação de espíritos na relação perfeitos relativamente. Aquele espírito com a paz e a felicidade, com o equilíbrio que tanto almejamos. Então, no início do ano, desejamos a todos isso. Durante o ano, muitas vezes nos propomos e acabamos desistindo. Que possamos, depois dessa nossa conversa, direcionar melhor os nossos objetivos, planejar, disciplinar e conseguirmos aquilo que tanto queremos, a nossa felicidade. Somos capazes, temos condições, temos tudo ao nosso alcance. O que precisa é arregaçar as mangas, não desanimar nunca e sempre ir em frente. Muito obrigada pela atenção de todos, que Deus nos ajude, que os espíritos amigos continuem do nosso lado, nos orientando, nos ajudando e que nós possamos fazer a nossa parte. Porque milagres sabemos, estes milagres existem quando nós queremos fazer a diferença.